Aqui com a gente, o Morning recebe agora no nosso sofá o Ulisses Campbell, jornalista, autor da biografia sobre Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Flor de Lis, para que a gente possa conversar um pouquinho dos recentes acontecimentos envolvendo a gravidez de Suzane von Richthofen. Grande Ulisses. Bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, bom dia. Obrigado, Paulo. Obrigado, ouvinte da Jovem Pan. Tudo certo? Tudo certo. Firme. Feriadão, você não foi viajar? Tá de boa? Não, então, eu tô nessa maratona de divulgação do livro, tô preparando o livro do Maníaco do Parque, ou seja, eu não consegui ter folga, não. Né? Nada melhor para um feriado do que falar de Maníaco do Parque, né? Bom dia, Ulisses. Bom dia. Querido, eu li o livro da menina lá, da Matsunaga. Maravilhoso, você não consegue desprender, enfim. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Ulisses, é muito bom, Ulisses. obrigado. Vamos começar o nosso papo aqui tentando entender um pouco essa gravidez da Suzane, porque no teu livro você conta mesmo isso, né? Você fala que a Suzane sempre teve a intenção de ser mãe. Sim. E assim, eu já ouvi você falando algumas vezes que ela sempre teve a vontade de espetacularizar tudo relacionado a ela, que ela gosta de ser famosa, que ela tem verdadeiro prazer em estar no noticiário. Você acha que essa homenagem que ela está querendo prestar à filha do casal Nardoni é para isso? Então, Paulo, eu até te agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco o livro, esse que eu vi aqui da outra vez, que agora tem um novo, né, que foi relançado agora em setembro. O livro que eu publiquei em 2020, esse que vocês leram, que se chama Suzane, Assassina e Manipuladora, ele traz a informação de que ela tem o desejo de ser mãe e que se ela um dia conseguisse realizar esse desejo, ela colocaria o nome do filho de Benjamin, se fosse menino, ou Isabela, se fosse menina. Essa informação eu tirei de um documento que está dentro do processo de execução penal da Suzane. É um laudo, na verdade, porque para as pessoas entenderem, quando um crime... Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio, Ulisses? Aí você conclui todo o seu raciocínio. A gente vai chegar agora para a nossa queridíssima rede de rádios em todo o país. São 11h15. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está recebendo aqui o jornalista Ulisses Campbell para repercutir um pouco sobre a gravidez, polêmica gravidez de Suzane von Richthofen, e o Ulisses estava iniciando a explicação dele a respeito disso. Para as pessoas entenderem, o criminoso que assassina um membro da família com muita violência, quando ele vai preso aqui no sistema prisional de São Paulo, quando ele está começando a sair da cadeia, começando a ter os privilégios lá da saidinha, progressão de regime, eles são obrigados a fazer um exame criminológico onde ele conversa com psicólogos. Isso é uma exigência da justiça. O que a juíza quer saber? Quer saber o que a Suzane vai fazer fora da cadeia, o que a Suzane vai, no que ela vai trabalhar. É importante esse exame, porque se você matou alguém da sua família, a justiça quer saber também se essa família vai te acolher de volta. Neste exame criminológico, a Suzane revelou esse desejo de ser mãe. Essa informação foi publicada em 2020 e teve uma repercussão média. Agora, em 2023, quando o livro estava sendo finalizado, ele já estava, inclusive, com os primeiros capítulos sendo impressos na gráfica, aí eu soube da gravidez da Suzane, que a Suzane está grávida. Essa informação, ela foi colocada no livro, ela está na nova edição do livro, nessa que sai agora no dia 15, só que aí essa informação de que a Suzane estava grávida coincidiu com o lançamento do documentário da Netflix sobre o caso Nardoni. 15 anos, né? Isso. Como a Suzane é amiga da Ana Carolina Jatobá, a madraça que foi condenada por ter jogado a Isabela pela janela, associaram isso. Se ela é amiga da Jatobá e a Suzane está grávida, é menina, vai botar o nome de Isabela, é em homenagem a Isabela. O livro ele não traz essa informação, Paulo, de que é uma homenagem a Isabela. E eu vou te dizer mais uma coisa, eu cubro crime há mais de 10 anos. Não é comum que um criminoso, quando quer homenagear o colega criminoso, coloque o nome da vítima, porque na cabeça deles, eles odeiam a vítima. Eles demonizam a vítima. Para eles, a culpa deles estarem lá é da vítima. Então, nunca que a Suzane usaria o nome da Isabela para homenagear a Jatobá. Se ela quisesse homenagear a Jatobá, ela colocaria o nome de Jatobá na filha dela. É assim que se homenageia. Mas tu homenagear a pessoa que foi pivô de você ter passado 10 anos dentro da cadeia, isso não é muito real.
Mas é, no mínimo, incoerente, né? Porque você ficar ali presa, inclusive com a própria detenta, que é acusada de jogar a própria menina pela janela, a Isabela. Aí vem a Suzane Richthofen, coloca o nome de Isabela, óbvio que o público vai sem dúvida alguma, vai fazer essa associação. Eu entendo, é uma associação. Mas é coerente demais também, né? Eu acho... sensibilidade da Suzane. Eu acho que é eu acho que é uma coincidência, sabe? Eu acho assim, porque a gente tem uma visão aqui de fora, mas eu acho que a gente tem também que tentar entrar na cabeça dessas pessoas para tentar imaginar o porquê das coisas. E assim, não faz sentido. Por exemplo, a Suzane, você vê a Suzane nos exames criminológicos, ela consegue provar levemente que está perdoada, que se culpa de ter matado a mãe, mas ela não consegue em momento algum se culpar de ter matado o pai. Mas mesmo ela fingindo que ela adora os pais, em nenhum momento ela homenageia os pais, ela fala dos pais, sabe? Tem esse distanciamento das vítimas. É uma coisa meio... Até porque tem a coisa da sociopatia que é trazida no caso da Suzane, não é isso? Sim. Sociopatia seria aquela questão de não sentir a dor do outro, falta de empatia, é isso? Como que você trata dessa questão? A Suzane, ela não tem diagnóstico nem de sociopatia, eles nunca escrevem isso. Eles sempre, os peritos, os psicólogos forenses, para não serem questionados ou até mesmo processados, porque eles processam esses psicólogos, eles nunca escrevem psicopatia ou sociopatia, eles escrevem algo como análogo à psicopatia. Agora eles estão usando muito o transtorno de bipolaridade. Não, são vários. Borderline. É impressionante o número de sinônimos que tem. Então, o que eles fazem? A Suzane, ela não tem, nos processos de execução penal, atestado de psicopatia, nem sociopatia, mas muitos psicólogos entraram em contato comigo, isso já está nesse livro novo, dizem que alguns psicopatas têm um poder de manipulação tão grande, que é o caso da Suzane, que ela conseguiria manipular até o avaliador na hora que está aplicando. E ela seria o quê? Tipo uma personalidade narcisista, é isso? A Suzane, ela tem, isso é diagnosticado, tá, gente? Eu não estou aqui achando nada, é tudo documentado. A Suzane, ela tem diagnóstico de narcisismo e de perversidade camuflada. Quando essas duas coisas se juntam, aí vira uma bomba que é pior do que a psicopatia. E o que são cada uma dessas coisas? O narcisismo? O narcisismo, cara, quando junta as duas coisas é até engraçado, mas fica aquele vilão de novela. O que é o narcisista com perversidade? É aquela pessoa que é capaz de fazer tudo para alcançar os seus objetivos. O narcisista, ele olha o mundo a partir do seu umbigo. Tipo, as minhas necessidades, os meus desejos são mais importantes do que o de vocês, e se algum de vocês se pôr na minha frente, eu passo por cima feito um trator. Sabe aquilo? Fulana é capaz de fazer tudo, passar por cima de tudo e de todos, é isso. É um egoísmo doentio, tipo isso. É um egoísmo doentio com um desejo, com uma demanda. Ulisses, como é que você vê a criação dessa criança? É polêmico isso, né? É polêmico. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso, porque eu acho que quem mata pai mata mãe, eu acho que se tivesse um pingo de remorso, de culpa, nem poria uma criança no mundo, porque como é que vai? A questão é como você tem eu fiz uma entrevista com a esposa do Daniel Cravinhos e uma entrevista com o Daniel Cravinhos, que está nesse novo livro. Eles não são mais o casal. Na época que eu fiz a entrevista, eles eram um casal. Eu perguntei para eles estavam casados. O Daniel é o que matou, para quem não se lembra, é o ex-namorado da Suzane que matou o pai dela. Eu perguntei para eles assim, por que vocês nunca tiveram filho? Aí eles falaram, olha, a gente sentou, conversou, a gente decidiu que a gente nunca ia ter filho, porque a gente não quer passar pelo constrangimento de ter que explicar para uma criança que o pai é um assassino. Eu acho que é essa falta de coerência que faltou na Suzane, porque ela saiu da cadeia louca para ser mãe. Eu não sei se vocês lembram, mas ela viralizou no início do ano, porque ela, como estudante universitária lá do curso de biomedicina, ela fez um trabalho escolar, apresentou numa feira um trabalho escolar, cujo tema era
gravidez tardia e como a tecnologia ajuda mulheres com mais de 40 a ter filho. Então, assim, essa vontade dela de ter filho, ela tentou no início uma produção independente, só que ela acabou se envolvendo com um médico de Bragança Paulista e engravidou dele. Ou seja, o desejo dela de ser mãe assim foi uma coisa... Ulisses. Porque eu fico imaginando, por exemplo, essa criança com 4, 5 anos indo na festinha dos coleguinhas, dos amiguinhos de escola. E ela tendo que levar, entendeu? Mas tem uma Ou coisa. seja, não, a mamãe vai te levar, a mamãe vai te buscar. Imagina as outras mães, essa família, como vai receber isso dentro de um caso que foi tão perplexo. Ontem a gente estava gravando aqui com o Roberto Tardelli, que foi o promotor do caso. Hoje ele é advogado, criminalista, mas ele foi o promotor do caso Suzane. E a gente comentou rapidamente sobre isso, ele falou exatamente isso. Fico me pensando como vai ser para essa criança saber que os avós foram mortos pela mãe. Essa vai ser uma relação difícil. É uma pergunta que vai ser natural. Cadê meus avós? Vai dar pra mamãe, não tem cadê como os avós? Que é um caso que tá na no internet. céu, Olha, pra gente imaginar... Meus avós viraram estrelinha. Pra gente imaginar mais ou menos o que vai ser esse filho da Suzane, a gente pode comparar com o dilema da Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, quando ela matou o marido, em 2012, ela tinha um bebê de colo. Ela foi presa, ela matou o pai da criança, a criança foi cuidada pelos avós. Esta criança com 9 anos, com 9 meses, agora ela está com mais de 10, está com 12 anos, quase 13, ela chama os avós de pai, ela chama o avô de pai e a avó de mãe. E como eles são uma família muito rica, eles conseguiram blindar até por um certo momento eles conseguiram blindar a filha da Elise Matsunaga dessa tragédia. Mas no colégio, um coleguinha dela chegou, ia ter uma festa que iam ter que levar os pais. O coleguinha chegou na véspera e perguntou para ela: quem é que vem amanhã para a festa? Quem você vai trazer? Aí a filha da Elise respondeu: meus pais, fulano e a Beltrana. Ela disse: não, esses aí não são seus pais. Nossa. Seus pais, eu vou contar a tua história. A tua mãe, que é uma prostituta, matou o teu pai, esquartejou e jogou fora no mato. Nossa. A menina ficou chocada, foi lá para casa de volta, confrontou os avós, que chama de pai e mãe, e eles disseram: não, é isso, não é bem assim, levaram para uma psicóloga. Ou seja, é esse tipo de demanda familiar que ela vai ter que enfrentar, né? É um trauma já previsível, né? Sim. E no caso da família da Suzane, tem o irmão dela que teve problemas de saúde mental, né? Coitado, do Andréa. Sim, esse menino, coitado, eu acho que de quem sobreviveu, assim, de todos os personagens da tragédia, ele é a maior vítima, né? Porque ele perdeu, no mesmo dia ele perdeu a mãe, o pai, perdeu a irmã que foi presa, que eles tinham uma relação boa, perdeu o Daniel, que era o melhor amigo dele, ou seja, ele ficou... Ulisses, uma dúvida, o poder público ele não pode fazer nenhum tipo de acompanhamento da criação dessa criança? Infelizmente, não. Nenhum tipo de acompanhamento. O poder público exime 100% disso, deixa sob a responsabilidade da Suzane, mesmo com todo esse passado criminal. Porque a gente fica falando só da Suzane, mas não é só ela, sabe, Paulo? Sim. Lá na penitenciária tem uma ala só para as presas que estão grávidas. Porque esse direito de ser mãe, ele é um direito que ele é básico, ninguém pode tirar da mulher. Não estou falando de tirar, estou dizendo de um certo acompanhamento psicológico, algum apoio que o Estado pode enviar. Não, ela fazia dentro da cadeia ela fazia. Agora, porque a lei, tem uma coisa assim... Me referindo à criança, não a ela. Tem uma coisa, Paulo, que as pessoas, eu entendo, até que é difícil de entender, porque eu tive essa dificuldade de entender, hoje eu entendo mais. Mas a gente tem no Brasil a lei de execução penal, que são as regras que determinam, que regem a vida do preso. Sim. Então está dentro dessa lei de execução penal as saidinhas que as pessoas ficam escandalizadas: matou a mãe, sai no dia das mães, matou a filha, sai no dia das crianças. E aí tem também, quando o preso, o criminoso, ele está começando a sair da cadeia, a lei de execução penal, ela obriga o Estado a amparar esse preso,
inserir ele na sociedade. Que é a finalidade, né? De ressocializar. Não adianta você ter um crime... Porque Independente de qual crime foi. Porque eu acho que a discussão não é nem a ressocialização. A ressocialização eu acho que ela é necessária porque existem presos que cometeram pequenos delitos que não merecem ficar a vida inteira na cadeia. Agora, uma mulher que matou os próprios pais, um pai que matou a própria filha... Que tipo de ressocialização não é essa? Simplesmente só uma filha que matou os pais. Foi também a forma como isso pegou a população, né? Isso foi um caso que realmente... Aí você vê, depois ela vai no velório dos pais, ela chora em cima do caixão, enfim. Então, existe todo um contexto, né? Então, não foi só simplesmente eu matei os meus pais, não. Eu orquestrei toda a história da forma mais trágica possível, que foi com um porrete cheio de prego na ponta. Saiu de lá, foi pro motel, Felipe. Foi pro motel, então você vê, a história toda era digna realmente de prisão perpétua, senhor, sabe? do ponto de vista jurídico, haveria algum tipo de solução para isso? Pra quê, Paulinho? Assim, por exemplo, diferenciar. Ela matou, assim, um preso que foi lá e roubou... Vamos imaginar que um cara roubou um celular do Felipe Campos. Vai pegar... Já há uma diferenciação que esses crimes mais graves são os crimes hediondos e que têm um tratamento diferenciado. Demora mais para progredir de regime do fechado para o semiaberto, depois do semiaberto para o aberto. Tem algumas peculiaridades, depende, como todos os outros, de bom comportamento, de não ter falta grave no sistema prisional, mas a gente não tem prisão perpétua no Brasil. E a gente não tem diferenciação de crimes, né? Tem os crimes hediondos, que são esses mais graves. Que é essa? Alguém que comete um crime que não é tido como crime hediondo, tem uma progressão de regime muito mais rápida, é um terço da pena. Mas, Kobayashi, então por que existe toda essa parafernália? É isso que eu não consigo entender. Por exemplo, ela foi presa, condenada, enfim. Aí você vai para o tribunal de júri, faz toda aquela... tem aquele espetáculo maravilhoso, aquela população, aquela comoção, e aí todo mundo assassina, vai para cadeia e vira aquele rebu nacional. Pra quê? Pra depois ser solta? Pois é. Eu te entendo aí nesse ponto. Sabe, é impressionante. O crime da Suzane, ele tem muitas camadas, assim, que só lendo o livro mesmo para poder entender. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente fica chocado, a gente tem essa rejeição em relação a vida que a Suzane tenta ter fora da cadeia, mas eu vou te dizer uma coisa que é intrigante. Nem a família dela, o que restou da família dela, tem toda essa rejeição com a Suzane. Por exemplo, a Suzane matou o pai a paulada. Só uma correção, não tinha os preguinhos na ponta, não. Era um porrete letal, feito com uma mão francesa, que é aquela que segura a prateleira. Mas aí ela matou o pai a paulada, para ficar com a herança, tá? Aí ela confessou, foi presa. A avó dela, ou seja, a mãe da vítima, a perdoou e deixou para ela de herança um apartamento de R$1 milhão. Ou seja, o irmão dela tentou um contato, o livro traz esse detalhe, tentou se reaproximar da Suzane, mas não conseguiu por conta de... não suportou o impacto psicológico de reencontrar a irmã. Mas o movimento dele de tentar encontrar a irmã e esse fato da avó, que é mãe da vítima, tá? É sempre bom deixar isso claro. A avó, que é mãe da vítima, ter deixado para ela um apartamento de R$1 milhão, mostra que tem outras camadas, sabe? A família dela entende o porquê desse crime. Talvez de um outro ponto de vista que a gente não consiga ter, porque não consegue se colocar no lugar dela. Você falava aí, Fê, sobre e depois vai ser solta, depois de toda essa barbaridade que a pessoa comete. Você acredita que na nossa legislação hoje só tem uma hipótese da pessoa não ser solta nunca e ficar lá para sempre, que é justamente quando há a consideração por um técnico, um perito, um médico, de que a pessoa tem uma doença mental incurável e que daí ela não vai ser condenada, ela vai ter uma absolvição imprópria. O que significa isso? Você não cometeu um crime, mas você precisa ser internado. Você precisa ser internado e a cada período você tem que fazer um exame para saber se você melhorou ou não, senão você vai ficando internado e aí pode ser até o resto da vida, pode ser 50 anos.
É o caso do Champinha também, que está até hoje e provavelmente vai ficar até o fim da vida nessa condição. É o caso do aquele que deu a facada no Bolsonaro, do Adélio Bispo. Também provavelmente vai ficar até o fim da vida nessa condição, porque foram considerados pessoas doentes mentais, que têm uma questão até incurável e que vai ficar internado para sempre. É a única situação. Mas uma pessoa que mata um pai e uma mãe não pode ser considerado um doente mental? É porque tem que fazer os exames e ele tem que ser considerado imputável antes do julgamento, né? Inimputável, isso. Tem que ser considerado inimputável antes do julgamento. Mas, às vezes, esse tiro sai pela culatra. Por exemplo, o Roger Abdelmaci, que já está lá com a vida por um fio dentro da cadeia, por idade avançada, uma série de doenças, ele estuprou aquela dezena de mulheres, ele foi condenado lá. É aquele médico, né? O médico, Roger Abdelmaci. Só que aí ele inventou dentro da cadeia uma série de doenças para poder migrar para o regime domiciliar. Ele conseguiu esse benefício, uma juíza permitiu que ele fosse cumprir pena em casa, mostrando lá um monte de laudo que ele estava doente. Descobriu-se que esses laudos eram falsos e aí agora ele está quase morrendo na casa de custódia, que é para onde vão esses presos exatamente. Só que lá, eu já fui na casa de custódia, lá é o pior lugar do mundo. Lá você não tem ideia do que é a casa de custódia. Eu fui entrevistar um profissional que estava na casa de custódia e aí os presos ficavam gritando, porque eles estão doentes, estavam gritando. Eu saí de lá porque o grito lá dentro da penitenciária ele ecoa de um jeito diferente. Eu saí de lá 3 horas longe da penitenciária, eu ficava escutando aqueles gritos dentro da Tem uma discussão para fechar, inclusive, isso está no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, de que isso é desumano, é indigno e que, portanto, não deveria existir esse tipo de manicômio judicial, o que, por um lado, pode ser muito perigoso, porque vai colocar essas pessoas em liberdade, que pessoas que... E ela tenta forjar... E a Suzane tenta forjar uma doença mental naquela fatídica entrevista que ela deu ao Fantástico, segurando um bichinho de pelúcia, falando que nem criança, com os cabelos no rosto. Depois teve uma pro Gugu. Então ali ela tenta ali forjar realmente, inclusive nessa pro Gugu que ela deu, ela estava inclusive com o Sandrão, né, que era a mulher que era caso dela dentro da penitenciária. Ulisses, e você está agora com esse pacote sendo vendido, é isso? Saiu agora o pacote, vai sair agora dia 15. Posso dar uma olhadinha aqui para mostrar para a nossa audiência que o trabalho do Ulisses Campbell aqui eu posso falar pacote, é isso? É um box. É uma trilogia, né? Perfeito, um box. Dá uma olhada, gente, ó. 3 livros em um box só do nosso queridíssimo Ulisses Campbell aqui, Mulheres Assassinas, que ele fala tanto de Suzane quanto de Flor de Lis e Elise Matsunaga. 3 livraços para você Matrix entender um pouco melhor Paulo Tadeu, isso. o que é a cabeça dessas mulheres, certo? Eu fiquei curioso. São os 3 livros, só para explicar, são os 3 livros ampliados com novas histórias. Os livros eles avançam até o presente. Ele já tem a Suzane grávida, já tem a Elise Matsunaga fazendo o transporte de aplicativo. Você vai atualizando, né? Vou atualizando, exatamente. Muito legal. Em todas as livrarias do Brasil, certo? Sim, tá em Pela Matrix, Paulo Tadeu, Elisa Esteca, enfim, todo o pessoal. Tá em pré-venda na Amazon. Eu fico feliz que ele tá bem colocado lá na lista dos mais vendidos. Muito legal. E vai ter uma noite de autógrafo no dia 22 agora de setembro, na livraria Drummond, no shopping, no Conjunto Nacional. No Conjunto Nacional, aqui perto. Na Paulista. Muito bem, gente, nós batemos um papo aqui com o jornalista Ulisses Campbell. Obrigado, querido. Um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço. Gente,